Olá, gente, tudo bom? Eu me chamo professora Amanda Vogas, professora da disciplina de cozinha italiana. Hoje nós vamos fazer uma preparação clássica de Veneza, o riso-bisi. Para a gente fazer o riso-bisi, que é o arroz com ervilhas, a gente primeiro tem que fazer um caldo de legumes, tá? Então a gente vai botar um pouco de azeite na panela, a panela está quente. Eu vou colocar a proporção que eu já ensinei a vocês na última aula, 50% de cebola. Lembrar que o fundo de legumes eu não preciso dar uma salteada nos legumes, eu posso simplesmente jogá-los na água. Eu que gosto porque dá um sabor, né? 25% de cenoura e 25% de salsão ou de alho poró, tá? Depois que eu coloquei aqui, eu venho com a água. Para fazer o nosso caldo de legumes. Com meia hora, esse caldo vai estar pronto. Eu coloquei minha panela aqui para aquecer. Eu vou acrescentar manteiga. Essa manteiga ela vai derreter. Eu vou acrescentar cebola. Eu vou deixar essa cebola dar uma murchada. Aí eu tenho uma quantidade de ervilhas. Eu vou colocar metade dessas ervilhas, tá? Porque a outra metade eu vou deixar para usar no risoto. Vou botar metade. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou processar essa aqui para botar processada no meu risoto. Para o meu risoto ele ficar um pouco verde. Green. Hulk. Vai ficar um risoto Hulk. Tá? Então eu vou dar uma refogada aqui. Posso dar uma temperal. Certo? Um pouco de pimenta do reino. E vou acrescentar aqui, gente, para cozinhar um pouco, 2 minutinhos, eu vou acrescentar o meu caldo de legumes, que eu já fiz anteriormente, tá? Vou botar uma concha, vou cozinhar 2 minutos. E vou processar ela no liquidificador, no triturador, e vou passar na peneira, porque a ervilha, ela tem a casca, né? Para não ficar com os pedaços da casca. Tá certo? Vai bater a nossa ervilha. A gente cozinhou 2 minutos já. Vou passar na peneira. Tá vendo por que eu passei na peneira? Porque ela tem a casca, certo? Isso aqui eu vou colocar no risoto. Eu botei a panela para esquentar. Vou colocar azeite. Vou colocar cebola. Vou refogar essa cebola. Deixar ela dar uma murchada, uma transparência. Vou colocar o arroz arbóreo, carnaroli ou vialone não. Em Veneza, o arroz preferido dos venezianos é o arroz vialone não. É um arroz que ele é menorzinho e é o que mais tem amido, tá? Eu vou dar uma tostada nesse arroz. Depois da tostada que eu dei no arroz, eu vou acrescentar vinho branco seco. Sal, pimenta do reino e vou acrescentar o nosso caldo de ervilha. Vou acrescentar o caldo, tá, de ervilha, 2 conchas, mexo. O que eu vou colocar? Eu já vou colocar a outra metade da ervilha. Tá? A gente desliga o fogo.
vai colocar a manteiga para fazer a mantecatura, para dar brilho e cremosidade ao risoto, tá? Coloca a manteiga com o fogo desligado. O risoto ele tá quente, então ele vai derreter a manteiga. E eu vou colocar o queijo parmegiano reggiano, que é da região de Emília-Romagna, lá no norte da Itália, tá? Para fazer a mantecatura do nosso risoto. Mexo. Ele também vai derreter, tá? Lembrando, gente, que o risoto e a massa eu tenho que servir num prato fundo. E risoto eu não uso aro, certo? A gente só bota no prato realmente. Tá? Depois a gente limpa aqui. Tá pronto o nosso Risi Bisi. Bom apetite! A gente vai começar agora. A gente vai fazer um ragu de boi, tá? É uma preparação clássica italiana. A gente pode fazer com vinho tinto ou no molho de tomate. A gente vai fazer essa preparação para acompanhar a polenta, né? A polenta é um prato clássico na Itália, eles gostam bastante. Para isso, a gente pode pegar uma carne dianteira, no caso eu usei o músculo, tá? Lembrando, gente, a gente sempre estuda em habilidades, né? A parte do boi, né? A parte dianteira e a traseira. O pessoal chama muito de carne de primeira e carne de segunda. Não existe isso, gente. Toda carne ela é de primeira, desde que ela seja feita na forma correta, na cocção correta, tá? Então a gente tá aqui fazendo para vocês verem uma parte dianteira, que é considerada aí uma carne de segunda, tá? Então a gente tá fazendo com músculo. A gente vai pegar esse músculo, eu limpei o músculo, tá? Toda a gordura externa que tinha. Lembrando que o músculo ele também tem uma gordura interna, intramuscular, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai temperar esse músculo com sal e pimenta, tá? Então eu tenho sal aqui, vou colocar no músculo. Vou colocar um pouco de pimenta do reino moída. E a gente pode usar um pouquinho de noz moscada também, fica bem gostoso, tá? Aí eu pego, ó. Misturo, lembrando que eu cortei esse músculo em cubos, tá vendo? Lembrar que a carne a gente deve sempre cortar ela contra a fibra, tá? Depois que eu temperei essa carne, a gente vai botar ela um pouquinho de farinha de trigo, tá? Nessa carne. Por quê? É essa farinha de trigo que a gente vai colocar aqui para selar na panela, que vai engrossar, tá? O nosso caldo. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho de farinha de trigo para selar essa carne, tá? Vendo? Você pode também dar uma temperada nessa farinha de trigo. Eu vou colocar um pouquinho mais de sal aqui nessa carne, tá? Uma pimentinha do reino, você pode botar também. Pronto. Aí agora a gente vai ligar o fogo e vai selar na manteiga. A minha panela, ela tá aqui no fogo, tá sendo aquecida. Eu vou colocar a manteiga, tá? Essa manteiga, ela vai derreter. Quando a panela estiver quente, a gente vai colocar a nossa carne, que a gente temperou. Veja, gente, eu poderia fazer numa saltese, em outra frigideira. Por que eu não gosto de fazer? Porque eu gosto que a farinha, né, que a gente fritou aqui, essa carne, fique nessa panela que vai pro cozimento. Mas eu também poderia fazer em outra panela, tá? E depois transferir para a panela de pressão. Mas eu gosto do deglaçar, né, dessa farinha que vai ficar aqui. Então a gente tem que deixar essa panela, essa manteiga esquentar. Tá? Deixar ela bem quente pra gente acrescentar a carne.
a selar aqui nessa panela. Depois de eu selar essa carne, eu vou retirá-la e vou refogar a cebola. Agora nós vamos tirar a carne selada, tá? Vamos reservar essa carne. Olha como a carne fica bonita, tá vendo? Mas lembrando que músculo é uma carne dura, né? Não é tão mole, por isso que eu vou botar na pressão. Aí aqui eu vou colocar agora a cebola roxa. Pra dar uma murchada nela. Aí eu vou voltar com a carne. Volto com a carne. Deixa eu dar uma... Como fica bonito. Aí agora a gente vai acrescentar o vinho, tá? Para esse vinho evaporar, o vinho tinto. A gente vai deixar esse vinho evaporar. Como eu vou botar na panela de pressão, tá? Eu vou acrescentar um pouco de água, certo? Por quê? Porque eu quero que cozinhe, para não fechar a pressão e essa carne, né? Vocês podem perceber que já dá uma engrossada nesse caldo, tá vendo? Foi a farinha de trigo. Vocês podem até colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Um pouquinho, tá? Pra engrossar bem esse caldo. Um pouquinho só. Não tem necessidade, a gente já botou na carne, ele já faz engrossar, tá? Ó. E agora a gente fecha a panela. Tá? Tirou aqui as bolinhas do trigo. E a gente fecha essa panela, tá certo? Colocou um pouquinho de água. Fecha a panela de pressão, deixa uns 20 minutinhos. Ter cuidado para não queimar por causa da quantidade de água. Pronto. Agora nós vamos fazer uma preparação típica italiana, gente, é a polenta. A polenta a gente pode fazer polenta mole, a gente pode fazer polenta mais dura, tá? Eu botei água, vou colocar um caldo de legumes, a gente pode fazer nosso caldo de legumes, tá, gente? Lembrando como é caldo de legumes, 50% de cebola, 25% de cenoura, 25% de alho poró e a gente faz aí o nosso caldo. Pode ser de legumes, a gente pode fazer um caldo de carne também, fica muito gostoso, tá? Então eu venho com a farinha da polenta, tá? E vou mexer, certo? Mexo, mexo, mexo. Tá? Eu gosto de usar o fouet, né? Que é bom para dissolver todo... A polenta, gente, ela tem que cozinhar bastante, tá? A gente vai deixar ela cozinhando aqui umas meia hora, tá? Porque para tirar o gosto do milho. Quando a gente terminar de cozinhar essa polenta, a gente vai acrescentar, para dar brilho, uma colher de manteiga e vai colocar, eu gosto de colocar queijo gorgonzola ralado, tá certo? Eu vou colocar um salzinho, pouco sal, porque eu vou acrescentar o queijo. Mexo, 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 umas meia hora, tá certo? Nós vamos finalizar a nossa polenta. Lembrando que a polenta a gente pode fazer ela mole, pode fazer ela dura. Para comer com ragu de carne, eu recomendo fazer ela nessa consistência, tá? Eu vou acrescentar agora a manteiga. A manteiga a gente sempre usa para dar brilho e cremosidade. Então essa minha polenta, ela tá fervendo aqui, tá? Eu vou desligar o fogo, vai derreter a manteiga, tá? Então com o fogo desligado, a gente coloca a manteiga e eu vou usar o queijo gorgonzola, tá?
É um queijo italiano da cidade de Gorgonzola, que fica lá em Lombardia, certo? Aí veja, como eu coloquei o queijo, né? A gente vê depois se precisa colocar sal, depois que colocou o queijo. Veja que o queijo, ele derrete, tá? A polenta, ela tá quente e ela derrete. Aí agora eu vou fazer um empratamento. Como a polenta tá mole, eu recomendo a gente usar um prato fundo. Então eu pego a polenta, boto a polenta embaixo, certo? A polenta. Lembrar que os italianos gostam muito de polenta. Depois eu venho com o meu ragu em cima. Meu ragu de vinho, tá? E eu posso colocar o quê? Um pouquinho do gorgonzola em cima, para dizer que foi, né? Aí a polenta eu utilizei o gorgonzola. Certo? Pronto. Tá pronta nossa polenta com o ragu de vinho. Prezado aluno, tudo bom? Eu me chamo professora Amanda Vogas, professora da disciplina de cozinha italiana. Hoje você vai aprender uma sobremesa clássica italiana, a panna cotta, tá? Para panna cotta a gente precisa de creme de leite, açúcar, fava de baunilha. Para quem nunca usou a fava de baunilha, eu pego a fava, corto ela no meio, raspo a semente. Então eu vou colocar o creme de leite, açúcar, a fava de baunilha, a semente raspada. Gente, isso aqui é maravilhoso. O aroma que dá, né? O cliente, quando pega uma sobremesa e vê essas sementes, fica encantado, né? Sabe que foi feito realmente com a fava da baunilha e não foi usada a essência. Creme de leite fervendo. Vou deixar ele esfriar e a gente pode botar um pouco de gelatina sem sabor. Eu hidratei com um pouco de água morna quando esfriar, tá? Se você quiser desenformar logo essa panna cotta, eu vou botar só um pouquinho de gelatina, que eu particularmente não sou muito fã de sobremesas com gelatina sem sabor, tá certo? Mas a gente vai usar um pouquinho. Nós vamos agora finalizar a nossa panna cotta, né? A panna cotta ela já esfriou, eu vou botar um pouquinho de gelatina sem sabor dissolvida. Colocar nas forminhas para colocar na geladeira. É bom a gente deixar no mínimo umas 3 horas na geladeira, tá? Depois a gente vai desenformar, né? Quando ela gelar, a gente vai botar calda. A gente vai botar calda de morango, de frutas vermelhas e uma folhinha de hortelã em cima. Agora nós vamos fazer a calda para nossa panna cotta. A gente vai botar morangos congelados. A gente pode fazer com frutas vermelhas, como eu falei, açúcar. E deixa cozinhar, cara. Agora nós vamos finalizar a nossa panna cotta, né? A panna cotta eu desenformei, tá? Eu posso colocar
a nossa geleia de morango em cima. Certo? É uma apresentação. Coloco uma folhinha de hortelã, um talinho de hortelã em cima. Certo? Fica uma apresentação da panna cotta. Eu posso pegar minha geleia, tá? Passar no pincel para espelhar o meu prato, certo? Lembrando que a panna cotta sempre vai a calda em cima, tá? Então a gente pode ir fazendo assim, finalizando, tá? Bota a folhinha de hortelã sempre em cima para enfeitar. Eu posso usar, né, uma bisnaga e fazer bolinhas em volta. Lembrar que o morango ele tá em pedaços, tá? Então pode entupir e você força um pouquinho para passar. Tá? Bate. A gente fez a nossa própria calda. Certo? A gente pode botar em cima também. A bisnaga. Bota a folhinha de hortelã. Tá? Então a gente pode fazer várias apresentações da panna cotta.